Olá amigos, graça e paz, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, verso de número 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ainda esse texto complementa aqui a pergunta dos discípulos, a Jesus, que explicava ali a multidão à beira-mar. Jesus vem falando do semeador. Até então nós estamos falando isoladamente o texto aqui, não aplicamos a parábola do semeador ao contexto que nós já conhecemos. Mas se fosse, quem sabe, Jesus estivesse falando para mim e para você dessa forma também. Até mesmo os discípulos não compreenderam, a parábola. Então, a partir do verso 9, Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não basta ter ouvido, tem que ter ouvidos sensíveis para ouvir. Então nós meditamos nos versículos seguintes. Até no encontro anterior eu citava a questão carnal da coisa. Quando Jesus diz: a quem muito se tem, será dado, e a quem não tem, será tirado. Nós aplicávamos isso na questão carnal, mas isso também é aplicado, até mesmo é carnal, mas com conotação religiosa, com conotação espiritual, que nós vemos isso também muito no meio religioso, no meio gospel, no meio da fé. Há muitos frustrados, há muitos falidos religiosamente falando. Quantos, no seu auge de evidência, de estar aí em evidência no meio religioso, como um bom evangelista, um bom pregador, um ganhador de almas, pastores de grandes templos, aí homens que professavam sua fé, que eram ativos, que eram proativos, que você falava: olha, ali está um homem de Deus, e de repente já não é mais, já não se tem mais esse status. Caíram, ficaram pelo meio do caminho. Talvez vai entrar aqui no contexto que nós estamos falando da semente. Mas por quê? Porque não era para Deus, era carnal, era para o homem, é para si próprio, é para se exaltar, é para ter os aplausos, é os galardões que nós já meditamos lá atrás no capítulo 6. Jesus aqui agora cita o profeta Isaías. Nós, durante Mateus ele faz questão de usar as profecias, dos profetas para dar veracidade. Mateus está escrevendo isso aqui aos judeus, a Israel, para dar veracidade ao ministério de Jesus. Então, por isso, muitas vezes nós vamos ver Mateus citando os profetas, ligando uma coisa a outra, mas aqui eu entendo que é o próprio Jesus dizendo para os seus discípulos aqui, que se cumprindo o que foi dito pelo profeta Isaías, que eles ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Amado e querido ouvinte, estimado amigo, que nós possamos estarmos sensíveis à voz de Deus. Eu, particularmente, tenho muitas vezes que eu me deparo com um texto bíblico e isso não me fala nada. Mas eu entendo que se está aqui não é por acaso. Então eu vou me esforçar, eu vou debruçar sobre o texto, eu vou buscar da revelação de Deus, eu vou buscar da parte de Deus o que está falando, o que o texto quer dizer, o que se aplica para nossas vidas, ou o que se aplicou para os ouvintes daquela época, O que requer de nós é o desejo por entender, por ouvir a voz de Deus, É normal muitas vezes nós
nós não entendemos. Até os discípulos muitas vezes não entendiam o que Jesus estava falando, mas permaneceram, né? Insistiram. E assim estou eu e você aqui já insistindo nessa narrativa. Quantos encontros já, né? Estamos juntos aqui, você nos acompanhando, você comigo, intercedendo por nossas vidas, somando forças na fé para que nós possamos permanecer, para que não venhamos a ficar pelo caminho, né? A caminhada ela é árdua, o caminho é estreito, é espinhoso, tem pedras, mas só termina na glória, né? Enquanto estivermos aqui, que a nossa caminhada, a nossa marcha, ela seja contínua, né? Seja inerrante, que a nossa caminhada com Deus ela permaneça e prevaleça, e que possamos estarmos juntos até o chamar do nosso Jesus na glória. Espero você para o próximo encontro. Fique com Deus. Até a próxima, no nome de Jesus.